Estamos aqui na Taralo Medicina Integrativa para conversar com o Dr. Eudes Taralo sobre intolerância alimentar. Tudo bem, Dr. Eudes? Muito obrigado por nos conceder essa entrevista desse tema tão importante. Muito obrigado por você estar aqui. Você sabe que eu gosto muito de você, sou admirador do seu trabalho. E agradeço a oportunidade da gente passar um pouquinho para os pacientes, para as pessoas que querem saber um pouco do tema, né? Exatamente, são orientações bem importantes, não é? Sim, a gente tem que orientar as pessoas para elas terem a melhor saúde possível, né? Então eu gostaria de fazer a primeira pergunta. O que é intolerância alimentar? Hoje, o termo intolerância alimentar, ele tem sido muito falado, muito debatido, muito questionado, né? A partir do momento que você começou a ter no Brasil a possibilidade de fazer análises e detectar o que poderia estar fazendo mal para aquele paciente na alimentação dele do dia a dia. Muita gente às vezes come algum alimento e não tem ideia que aquele item alimentar poderia ocasionar uma reação orgânica, que não vai muitas vezes se manifestar no estômago, no intestino, ele vai se manifestar em outro lugar. Então, por exemplo, vai se manifestar na pele, vai se manifestar no cabelo, vai se manifestar na sinusite, né? Vai se manifestar em vários outros locais, gerando patologias. Tá? Então, a intolerância alimentar, ela é uma manifestação de alguma coisa, né, alguma lesão, algum sintoma que nós vamos ter no corpo em decorrência de um alimento que pode ser o provocador da situação. Sim, e pode ser confundido com alergia? Então, esse termo da intolerância com a alergia, ele se confunde um pouquinho. Por quê? Porque a alergia, todo mundo entende, por exemplo, como a rinite, como a alergia de pele, né? E muitas vezes causado por um ácaro, por uma poeira, um fungo, né? Que é o que é mais divulgado. Na verdade, você tem várias maneiras de saber, né, diferenciar uma coisa da outra. Existem testes, existem várias coisas que você pode fazer. Mas a alergia é um termo muito amplo, né? Ele é um termo que aborda uma série de coisas, né? Já a intolerância é uma coisa mais limitada a um fator que está ligado com a alimentação. Como eu te falei, a alergia já tem várias vertentes. Sim. Doutor Eudes, e quais os principais alimentos envolvidos na intolerância alimentar? Existem trabalhos americanos, né? O Brasil, infelizmente, ele ainda produz pouca literatura médica, mas se nós consultarmos trabalhos americanos e pegar a estatística dos exames que avaliam intolerância alimentar, você vai perceber que o leite é o campeão dos alimentos que se dá intolerância. O glúten, estamos falando de farinha de trigo, que é o principal. Não confundir a intolerância ao glúten com doença celíaca, que é uma coisa diferente da outra, né? Uhum. E hoje o termo intolerância ao glúten, ele está ainda no meio termo, né, de se aceitar ou não pela comunidade médica, né? Fora do Brasil já se aceita muito mais esse termo. Ovos, né, tanto a clara como a gema, aparece muito nos exames, e as castanhas, principalmente a nossa famosa castanha do Pará, aparece muito nos exames. Então a gente vê com uma frequência muito grande, né? E o último alimento que a gente vê estatisticamente é o feijão branco. O feijão branco aparece muito também nessa estatística, né, que os próprios laboratórios fazem, divulgam, tem muita informação na internet, né, que você pega também. E como é feito o diagnóstico? Então, a gente tem que tomar algum cuidado, né, um certo cuidado, para rotular o paciente como sendo um intolerante a isso, aquilo, aquele outro, né? Muitas vezes o profissional acaba tirando alimentos daquele cliente que ele está atendendo sem uma real necessidade. Então, por exemplo, você deve ter visto, você pesquisou matérias, né? E você vê que hoje virou meio moda você tirar glúten e leite das pessoas. Mas tem que tomar um cuidado, porque nem todo mundo ele reage bem à retirada desses dois itens. Porque imagine que você não tenha a intolerância a ele, né? Você ingere e não te faz grandes coisas. Mas quando você ingere, por exemplo, um arroz que consta no seu análise de intolerância, você passa muito mal e não sabe. Tá? Ou, por exemplo, você ingere uma castanha do Pará.
né, que infelizmente é um alimento que aparece muito e é muito hoje prescrito, né? Castanha do Pará tem selênio, tá, muito bacana. Mas aparece muito. Então a gente tem que tomar cuidado para não rotular esse paciente, não dar uma restrição na vida dele sem uma real necessidade. Então, o que a gente faz? Normalmente a gente baseia essa mudança alimentar num padrão que vem de um laboratório, que vai te dar um diagnóstico, vai te dar um exame, uma coisa palpável. Então, normalmente se faz assim. Alguns profissionais preferem já tirar e ver o que acontece, né? Então isso é uma conduta de cada profissional. Fora do Brasil, se usa muitos exames. Estados Unidos, Itália, França, Alemanha, eles usam muitos diagnósticos e aí se monta um cardápio, uma dieta em cima do que vem nos exames. E nos exames, assim, eles vêm até com uma cor diferenciada, né? Dizendo qual é o alimento onde a pessoa tem mais intolerância ou menos, é isso mesmo? Sim, normalmente o padrão do laudo do laboratório, ele vai vir em vermelho, verde e amarelo, tá? Então o vermelho geralmente é um alimento que o indivíduo tem uma grande intolerância, que ele pode, né, no caso, passar muito mal se caso ele ingerir um alimento como aquele. Os verdes já é o sinal, né, amarelo seria, né, do semáforo. O amarelo seria aquele que ele tem que tomar um cuidado, mas ele é permitido em alguns momentos. E o último, né, o verde, seria aquilo que não é o melhor para ele, ou seja, aparece no exame, mas ele pode ingerir com uma certa tranquilidade, mas não diariamente, não com muita frequência. Ou seja, você pega indivíduos que vêm com uma lista enorme. Então a primeira pergunta que as pessoas fazem para nós aqui na clínica é assim: mas doutor, o que eu vou comer? Né, o senhor está me tirando isso, aquele outro. Na verdade a gente faz um trabalho, né, a gente tem profissional para isso, né, que vai trabalhar na recomposição alimentar daquele indivíduo. E tomar cuidado, porque nem tudo que vem no exame nós vamos tirar. Nós vamos fazer uma entrevista, uma história. Então, a gente vai ter que investigar isso, né? Para cada paciente existe uma maneira de fazer. E como é o tratamento, então? Então, já antecipei um pouquinho, né? Mas assim, o tratamento, ele tem que ser feito com muito cuidado. Por quê? Primeiro, para você não pegar o indivíduo que vem lá com 30 itens e deixar ele praticamente sem nada, né? Então, a vida dele vai se tornar muito complicada. Por outro lado, se infelizmente esse indivíduo vem com uma quantidade muito grande de itens vermelhos, você tem que tentar fazer o melhor possível para ele. Então, para isso que a gente tem um profissional especializado em fazer a mudança da alimentação. Ou seja, vai lá, vai montar, vai ver com ele, vai testar, né? Porque assim, nenhum exame é 100%. Então, pode haver falhas em alguns exames, né? Os exames atuais são muito precisos, mas assim, tem que se montar uma coisa personalizada. Aquele cliente pode responder bem a isso, pode não responder aquilo. Aqueles alimentos que apareceu como intolerância, né, para aquela determinada pessoa, ela não pode mais comer esses alimentos para o resto da vida? Ou é por um determinado período, assim, até passar por uma desintoxicação? Depende muito da condição clínica do paciente. Existem pessoas que têm condições de saúde extremamente precárias, que têm várias doenças, e que realmente respondem mal quando ingerem aquele alimento, tá? Eu tomo por base assim o que a gente vê no dia a dia. Por exemplo, eu tenho pessoas que realmente, quando ingerem glúten, elas passam mal, tá? E há anos já, há vários anos, né? Como a gente já tem, aqui no Brasil já tem alguns exames, né, bons há alguns anos, essas pessoas elas ficam às vezes 4, 5 anos fazendo uma alimentação bacana. Aí depois elas falam, bom, mas agora eu vou testar, eu vou tomar, entendeu? Eu vou comer alguma coisa. Elas realmente não se sentem bem. Ou dá lesão de pele, sei lá, volta a alergia que ela tinha, respiratória. Então, na verdade, os trabalhos que a gente tem fora do Brasil, americanos, dizem que é possível para alguns pacientes ele ficar um tempo sem ingerir aquele determinado produto e voltar aos poucos e pode o corpo dar uma remodelada. Por outro lado, existem trabalhos também que dizem que nunca mais ele pode comer. Isso é uma coisa individual, porque a gente considera o ser humano como um ser individual. Então, para um pode ser de um jeito e para outro não. Então, realmente, o profissional que vai cuidar da parte alimentar, ele vai ter que montar um processo para realmente ele ter aquilo
para aquele indivíduo. Então, vamos tirar? Sim. Vamos tentar voltar? Sim. Deu certo? Não. Então, paramos. E em que fase da vida a intolerância alimentar ela é mais frequente? Olha, eu dou sempre o exemplo, tá, do copo d'água. Tá? Então, eu falo muito isso para os clientes, né? Você pega um copo d'água e você vai colocando uma gotinha por vez naquele copo d'água. Vai chegar uma hora que esse copo d'água vai transbordar. Então, a nossa sensibilidade, ou seja, a nossa suscetibilidade individual é muito variável. Por quê? Pode ser que o meu copo d'água transbordou quando eu tenha 2, 3 anos de idade. Pode ser que o meu copo transbordou quando eu tenha 50, 60 anos de idade. É engraçado isso porque assim, você vai buscar na literatura, você pega uma média estatística. Né? Então assim, a média estatística é adolescência, crianças e adolescentes, que é onde mais aparecem essas reações, né? Para crianças para adolescentes. Mas eu tenho pego pacientes adultos, né, que anteriormente ou não percebiam, né, ou foi a gotinha no copo d'água e transbordou, e aí ele começou a ter reações fortes. Então a estatística mostra que é crianças e adolescentes mais frequente. Mas a gente vê também em adultos. Doutor Eudes, outra pergunta aqui. A mudança repentina do padrão alimentar pode favorecer a ocorrência, a intolerância? Olha, o que a gente percebe, na verdade, a mudança do padrão alimentar, ela pode estar mais ligada à qualidade do alimento que você ingere. Uhum. A gente sabe hoje que em decorrência o Brasil, infelizmente, ele é um país que usa muito agrotóxico. Então você vê, apesar da gente ter mais acesso também à agricultura orgânica, ela custa caro. Ela não é você comprar um alimento orgânico, né, certificado, tal, custa caro. Às vezes o dobro de um alimento normal. Mas às vezes você vai pagar caro por isso, né? Mas o que acontece? A qualidade do nosso alimento, ela não é mais a mesma que o nosso bisavô comia, né? Ela é uma qualidade que mudou. Então, assim, hoje a gente sabe que quando você come um alimento que tem muito agrotóxico, tem muito pesticida, né? Usa-se várias coisas na agricultura, não é só para matar bichinhos ali, para crescer, para germinar melhor. Então tem várias propriedades, né? Transgenia, que hoje é um assunto muito debatido, não se chegou numa conclusão. Mas assim, a qualidade do alimento fala mais forte. Então assim, o trigo que a nossa avó comia é um trigo diferente do que a gente come hoje. Né? A potência do trigo hoje, por exemplo, ela é muito maior do que a potência do trigo que existia antigamente. Né? Porque ele vai sendo trabalhado, a semente, a lavoura. Né? Então a farinha de trigo se torna, por exemplo, um alimento que modificou-se. Né? Então eu acho que essa reação realmente que o indivíduo acaba tendo é por mudanças, né, no padrão do alimento que você está comendo e a ingestão por causa do preço, do custo. Né? Então, os alimentos mais baratos, infelizmente, eles são muito industrializados e com uma baixa qualidade. E para fechar aqui a nossa entrevista de hoje, eu gostaria de perguntar assim, se é uma pessoa, né, que já sabe então os alimentos que ela tem intolerância, né, ela já tem essa relação, vamos dizer assim, né, se ela seguir direitinho as orientações do médico, da nutricionista, ela vai já sentir uma melhora num curto período de tempo? Olha, assim, a gente tem uma coisa da experiência pessoal, tá, do trabalho, né, que é feito, e existe a experiência da literatura, né? A gente sempre tem que citar a experiência da literatura, né? Então, a literatura, quando você consulta para saber quanto tempo o indivíduo começa a melhorar se ele fizer uma restrição daquele alimento que ele seria possivelmente intolerante. Isso varia. Por quê? A média é em torno de 2 a 3 meses, porque o corpo ele tem um processo de estabilização. Então, assim, até você equilibrar seu intestino, até os lactobacilos, as bactérias boas voltarem a habitar o intestino, a equilibrar você, vai tempo, né? Você desinflamar o processo que foi gerado. Então, isso varia em torno de 2 a 3 meses, em média, para você começar a ter um benefício para aquele cliente, né?
da melhora, por exemplo, da rinite ou da pele. Logicamente, você não vai fazer só isso para aquela pessoa. Você vai associar outras técnicas. Então, assim, você vai fazer outros exames de sangue, você vai avaliar outros itens, né? Você pode fazer testes de contato, você pode fazer outras análises. Você tem hoje também IgE-RAST, você tem o teste da intolerância alimentar por IgG4, né? Que é o que é o motivo da entrevista. Você tem as plaquinhas que se coloca para fazer o teste cutâneo. Então você tem vários métodos. Você pode somar todos esses métodos ou fazer um deles só. Mas assim, a forma de tratar e a forma de melhora vai vir para cada indivíduo. Tá? Então a média é mais ou menos essa, de 2 a 3 meses esse indivíduo começa a se equilibrar. Sim. Tá legal? É assim que a coisa funciona normalmente. Doutor Eudes, queria agradecer muito a sua participação, a sua entrevista, muito importante realmente, sobre intolerância alimentar, aqui no nosso programa Beleza e Saúde. Muito obrigada, foi muito bom. Muito obrigado. Agradeço a sua presença aqui conosco. Obrigado a vocês.